Olá, tenebreiros, tenebreiras de plantão, tenebreiros mirins, sejam bem-vindos ao canal do Café com Tenébrio, o canal que mais fala de tenébrio, fala de grilos, black soldier na internet. Tava meio sumidão aí por causa de umas atividades pessoais minha e da minha esposa. Mas vamos começar aí, vamos começar bem aí esse final de ano. Você que está preparado para o ano 2026, você que apostou tudo e que tinha que apostar no Tenebre e não deu certo, não fique desanimado. Se você seguiu outro caminho, foi melhor para você, parabéns. Se você que está querendo apostar no Tenebre, fique aqui comigo no canal. Olhe bem certinho o que eu vou falar para vocês, que hoje eu vou dar umas dicas bem top para você que quer começar uma criação de tenebro no Brasil, você que quer ser distribuidor, você que quer ser realmente um revendedor, você que tem loja, quer começar a vender tenebro, você que tá meio perdido nesse assunto todo aí, fique aqui comigo que nós vamos falar altos assuntos aqui agora. Bem, primeiramente, vocês estão vendo aí o Tenebre Gigante, né? Eu fiz umas filmagens do meu Tenebre Gigante. Tenebre Gigante, em alguns aspectos, muita gente demora a acertar ele. Realmente é um inseto meio chato de se produzir. Em alguns lugares se produz muito rápido. E o bacana do Tenebre Gigante é que tem muita saída. Muita saída. E é bem legal, você que já viu meus vídeos aí, presta bem atenção aí no que eu falo sobre o Tenebre Gigante, porque realmente tem algumas coisas que muita gente não leva em conta e muitas vezes depois se arrepende de não ter colocado isso em conta, tá entendendo? Levada a experiência que a gente tem com a criação de inseto a respeito de toda a comida, o substrato, fonte de umidade, temperatura, ventilação, umidade do ar, cuidados. Então, realmente, cara, tem coisa que realmente a gente tem que ficar em cima, tá? O maior problema hoje, vamos dizer assim, do pequeno criador e de querer começar a criar, eu acho que é se estruturar. Né? No caso, quando eu comecei não tinha estrutura nenhuma. Sem estrutura realmente é ruim. Então você que ainda não tem uma renda alta, que está querendo começar a ter uma renda, pode começar pouquinho. Aí você tem que pensar no que você vai fazer na sua estrutura. Quando eu falo sempre aqui também, e tá junto com a estrutura, quando eu falo para você pesquisar o mercado, pesquise em volta da sua cidade, em volta de outras cidades ao redor, o que você pode alcançar. Converse em grupos, converse no Facebook, pergunte no YouTube, pergunte no Instagram, pergunte. Muita gente me faz pergunta, eu não consigo responder todos, mas em geral às vezes tem perguntas lá no Instagram, tem perguntas às vezes no TikTok, tem perguntas no YouTube e eu faço vídeo aqui. Por exemplo, hoje, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é um aglomerado de perguntas que fizeram para mim, tá? Por exemplo, o que é o tenébrio, né? Veja o canal do YouTube e você vai saber aqui o que é o tenébrio. Para que serve? Serve para pesca, serve para o aquarismo, para quem cria peixes, serve para alimento de pássaros, animais exóticos, para zoológicos e etc, criadores de aranhas. No Brasil, nós temos um grande problema, e agora eu vou falar aqui, com legislação brasileira. A legislação, quem fez a legislação, quem fez algumas leis ali na época, não estava preparado para o que vinha a acontecer depois. Porque uma coisa é você obedecer à lei.
A outra coisa, você sabe que a maioria não quer obedecer à lei. E a outra coisa é quando a lei atrapalha a si mesmo. E o que é uma lei que atrapalha a si mesmo, né? Por exemplo, hoje eu vi uma cena de um lixeiro, de um cara que trabalha no caminhão do lixo, um trabalhador, e ele achou no lixo uma tartaruga que estava dentro de uma caixa de papelão. Bem, se calcula que pelo menos alguém botou ali e jogou no lixo, né? Se calcula isso. Pelo menos eu não quero imaginar que a tartaruga caiu naquela caixa de papelão e parou ali. Mas eles viram tudo, daí eles estavam lá, né, perguntando quem é que podia cuidar. Eu não vi os comentários. Mas eu digo pra vocês, é complicado. Se você pegar essa tartaruga, ou não sei se era um jabuti, você levar pra casa e tentar cuidar dela durante uma semana. E nessa semana você tá ali de repente pesquisando em querer ajudar esse animal. Se alguém souber e alguém entregar, porque aqui no Brasil tem esse, o X9, ele não é um X9 para bandido, é um X9 para o seu vizinho. Aqui no Brasil é assim, ele não é o X9 para o bandido, porque eu já vou falar uma coisa para vocês. Esse vídeo vai ser interessante. Eu já morei numa rua, em que se vendia muito crack, muita droga, tinha bandido, tinha cara que já tinha matado policial, que era procurado, tinha cara que tinha feito um monte de rolo com a polícia rodoviária federal, lá do Paraná. Eu me lembro de um rolo que deu lá com um vizinho meu lá. E deu jornal, deu tudo, por isso que eu tô falando, né? Não vou falar nomes aqui. Mas assim, eu morei num local já bem assim, criminalidade bem alta. Hoje eu não moro mais nesse local, mas lá onde eu morava antigamente tinha. E engraçado que eu tenho isso na minha memória, por isso que eu quero falar pra vocês. Que as pessoas dizem assim, não, ele é bandido, mas é gente boa. Mas então, eu nunca fui X9. Porque pra mim, né, eu não me meto. E eu não tô criticando os caras que não são X9, mas eu quero só um pensamento. Vamos ver se vocês cuidam dessa minha linha de raciocínio. Aí todo mundo falava, não, é bandido, é gente boa. Por exemplo, tinha um cara lá que uma vez fez umas besteiras lá, roubou uns equipamentos lá, junto com a Polícia Rodoviária Federal, uns caras lá, depois descobriram tudo. E ele veio pedir pra mim, cara, eu vou fugir, que veio a busca e apreensão, veio um mandato de prisão pra mim. E, cara, tu sabe que tu podia cuidar do meu cachorro? Não, eu cuido. Tranquilo, eu cuidei do cachorro dele. Enquanto que a polícia estava atrás dele, ele fugiu, até o advogado conseguiu um habeas corpus para ele. Mas eu não me envolvia. Ele só pediu para eu cuidar do cachorro, que ele sabia que eu tinha condições de cuidar do cachorro dele. Mas eu acho engraçado, porque as pessoas diziam esse comentário, ele é bandido, mas é gente boa. Agora, se o cara tem um papagaio em casa, isso é raciocínio. Aí tem 10x9. Não, tem um papagaio, porque o cara não pode ter um papagaio. Mas ele não pode ter, e o vizinho dele também não pode ter. Então, eu tô aqui falando, porque você tá falando aí por causa do papagaio, porque realmente tem muito contrabando, muita coisa. Só que, cara, um papagaio que já mora 10 anos com o cara, o que o Ibama vai querer ir lá fazer? Vai lá querer tirar pra morrer onde? Pra morrer lá? É isso que acontece, cara. É isso que acontece. O papagaio morre. Aí então tem esse X9, né? E no Brasil é isso. Essa tartaruga provavelmente, se ela não for pro Ibama, ou não for pra um criador autorizado, alguém que tenha algo que pode resgatar o animal, a pessoa que pegar pra cuidar vai ter que pegar escondida. Então é um problema sério. E nós temos casos e casos e casos, e muita gente que cria animais exóticos pelo Brasil inteiro, em que realmente o Ibama nunca vai dar conta. Tem criadores de aranhas, criadores de geco, de largatos, de um monte de animais exóticos por aí, tudo. Criadores de saguis, tem sagui chipado, tem sagui que não é. Tem geco que é legalizado, tem geco que não é.
Então, cara, tartarugas da água que são legalizadas, tartarugas que não é. Jabuti que é legalizado, jabuti que não é. Então, cara, são milhares e milhares e milhares de animais que estão por aí. E a gente produz o quê? Produz alimento, a proteína para eles. E esses animais, eles não comem só o grilo desidratado, ou a farinha de grilo, que é muito boa, ou farinha de tenebro. Eles precisam também ganhar esse alimento vivo, que é muito importante para o desenvolvimento do animal. Então você não vai ficar só dando frutinha, não, você tem que dar proteína também para ele. E isso aí entra a gente, com tenebro, com grilo, com baratas, etc, etc. Minhoca, tá bom? Então muita gente usa grilo para pesca, minhoca para pesca, usa o tenebro gigante para pesca. E são assuntos variados que a gente pode falar aqui a respeito do que a gente vê e em que a gente ajuda. Por exemplo, eu vendo muito tenebro para pessoas que têm um monte de animais ilegais. Tá entendendo? Mas eu não vou ficar falando aqui pra você. Tanto que eles nem mostram o vídeo pra mim. Quando mostram o vídeo pra mim, André, nem mostra esse vídeo fora aí. Cara, que eu não quero nem que ninguém reconheça a minha casa, nada. Então é assim, tá entendendo? Tem muita gente. Então a legislação às vezes atrapalha realmente o desenvolvimento de muitas coisas, né? Por exemplo, né, você que... o passarinho tá na gaiola, mas tem algumas espécies de pássaros hoje que se você soltar na natureza, vai prejudicar a própria natureza. Esses animais realmente vão ter que ficar ali presos, né? Vão ter que ficar em viveiros, em gaiolas, tá? Porque pro bem-estar deles. E muitas vezes, né, cara? Muitas vezes, né, as pessoas têm vários tipos de animais soltos em casa... E o desenvolvimento do trabalho deles é muito legal, a dedicação, o amor. E só que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Eu vejo ali o atrito com o Richard Hamilton e o biólogo Henrique contra a Luísa Mel. Que, cara, e assim como tem as ONGs, igual a Luísa Mel, e um monte de gente aí, que a gente sabe que é só papo furado, fala um monte de besteira, né? Eu, por exemplo, tô morando num local aqui que eu não sei nem se dá para visitar o zoológico. Eu fiquei sabendo aqui que teve uma ONG aqui, que negócio do zoológico aqui, ainda vou ver ainda isso aí, ainda vou procurar ainda saber. Se não é político também, né? Que às vezes tem isso, às vezes a gente acha que o assunto é aquele que colocaram, que abordaram, mas tem um assunto político por trás. Embora eu não me envolva em política, eu vejo muitas coisas que vem acontecendo político. E muitas vezes a gente é enganado. E quando a gente é enganado, vai fazer o quê? Mas vou voltar aqui no Tenebro de novo. Você tá aí, o cara fala, não fala Tenebro. Vamos lá então. Então você que está começando uma criação de Tenebro, você precisa de uma estrutura. Então você tem que saber alguns passos dessa estrutura. A partir desse vídeo em diante, eu quero dizer aqui para vocês que eu não dou mais curso. Eu não dou mais curso. Eu não tenho mais tempo para dar curso, para dar atenção. Eu já tive mais de 100 alunos. E desses alunos, muita gente se desenvolveu e outros não. Mas esse dia eu ganhei um vídeo de uns alunos aqui. E todo o material que eu entreguei para ele seguiu à risca. E, cara, eu fiquei de cara com ele. Parabéns para você, Paulo. E o Clenildo lá do Paraná, lá do Pará, também tem uma baita de uma empresa. Ele deu um revertério na vida dele por causa do Tenebro. A mulher dele que comprou. E ele mesmo fala num vídeo que ele achava que isso não ia dar nada. Depois a mulher dele começou a ver entrar o dinheiro e pensou, opa, peraí, o negócio não é bem como eu pensei. Então realmente a gente tem um grande problema no Brasil hoje, que é o meio de transportes. Os transportes no Brasil hoje são muito cabeça dura. Tem muita coisa sendo vendida por aí. E os maiores concorrentes de você e o meu concorrente, o concorrente de você que quer fazer tudo certinho dentro da lei,
são as pessoas que vendem pelo correio. Muita gente eu vejo, agora vai a bomba, né? Muita gente eu vejo via Sedex. Cara, correio é proibido por lei federal, tá, gente? O cara tá pensando, né? Quem não dá bola pra lei, pensa nisso aí, tá entendendo? Mas tem gente que já ganhou multa sobre isso aí, tem gente que já foi retido o tenebro no correio por causa do raio-x, e a Polícia Federal pegou e mandou uma carta para quem comprou e mandou uma carta para quem enviou, que na verdade quem vai responder o processo é quem enviou, não quem comprou, mas mandou uma carta para quem comprou também, tá? Eu sei de casos aí que já falaram para mim, tá? E a pessoa não foi lá, tá esperando ver o que acontece. Então você quer fazer uma coisa, quando quer fazer certo, realmente não é fácil. Não é fácil. As legislações brasileiras são bem complicadas. Hoje a gente fica falando muito, porque lá nos Estados Unidos, lá em tal lugar, lá também tem legislação, também é complicado. Eu vou ampliar o assunto aqui. Por exemplo, muita gente fala, porque lá nos Estados Unidos, cara, mas nos Estados Unidos você paga tudo de imposto. Você paga imposto de tudo. De tudo. Você acha que um cara da Havan, que nem aqui no Brasil, estaria com um monte de loja lá nos Estados Unidos? Do jeito que ele cresceu aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos? Você acha? Eu sempre digo, às vezes o cara fica metendo pau no Brasil, mas se tu for olhar, eu não tô falando mal do empresário da Havan, não é isso? Mas às vezes eu vejo assim que a gente tem que tomar uma direção, ampliar um pouco a nossa mente. O cara tem 100 e poucas lojas, fatura bilhões de reais, né, por ano, bilhões. E mas ele passou por todas as crises que eu passei na minha vida. Eu tenho 54 anos, ele tem um pouquinho a mais. Tá, ele foi o cara que, conseguiu, cara, mesmo com um monte de crise, reclamando o tempo todo, mas ele tá abrindo loja e loja e loja. O cara tem 3, 4 helicópteros, tem avião, tem isso, tem aquilo. Entenderam? O empresário brasileiro reclama demais. Se ele for para os Estados Unidos, com a mesma empresa, ele se quebra. Porque ele não está preparado para tanto imposto. Lá a gente também paga imposto. Mas lá tem uma liberdade que aqui nós não temos. Por exemplo, né, lá tem transportadoras especializadas lá tem, você quer transportar uma formiga, lá tem uma embalagem correta para você mandar uma formiga para uma transportadora. Quer mandar tenebro, tem uma embalagem correta para mandar pela transportadora. E aqui no Brasil a gente tem que inventar a embalagem. A gente tem que fazer a embalagem. Você tem que ler diretrizes das transportadoras para ver como é que tem que ser transportado. Ontem mesmo estava lendo sobre todas as diretrizes de várias transportadoras a respeito de como transportar o inseto. Será que nós estamos fazendo certo? Sim, os caras que estão aí no mercado, nós estamos fazendo certo do jeito que está indo. Tá? Não tem nada de especial, não. Mas a gente tem que procurar entender e ler o que está acontecendo. Então eu acho muito legal isso aí, tá? Hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu vejo o transporte de tenebro, tá? De tenebro. O tenebro gigante, o tenebro molitor, e o grilo, e as baratas. Eu vejo lá em alguns estados dizendo assim, olha, dos meses tal ao mês tal a gente não manda, porque é muito quente, o inseto não aguenta a temperatura. Então eu vejo isso lá nos Estados Unidos. Por que eu vejo isso? Porque eu participo de vários grupos e eu vejo lá empresas lá nas plataformas que tá na internet, eu vejo lá a descrição, muitas vezes eu leio tudo, coloco em português e leio tudo, né? Então a gente tem que se informar de muitas coisas, né? Então muitas vezes contar com a sorte não dá. O Ailton Moura, ele sempre me dizia uma coisa, tenebro não aceita erro. E é verdade.
Tenebrio não aceita erro. Se você, cara, tudo tem que dar correto, desde o momento que você botar na transportadora até eles acertar o dia certinho para entregar para você. Porque se for para um lugar, por exemplo, uma vez a gente mandou de Santa Catarina para São Paulo. Não vou falar como foi, mas foi por meio legalizado. Saiu de Santa Catarina, foi pro Rio de Janeiro, que eu me apavorei, tava calor pra caramba. Aí do Rio de Janeiro foi para São Paulo. Chegou lá vivo? Chegou, mas podia ter chegado morto. Então esse é o grande problema, que muitas vezes a logística, ela é meia louca, muito louca. Eu compro algumas coisas aqui no Mercado Livre e eu vejo como a logística é muito maluca. Por exemplo, vem um cara de manhã aqui me entregar uma bomba que eu comprei. Uma bomba de aquário. Aí de tarde veio outro cara entregar o filtro que eu tinha comprado também. Pô, eu falo para meus dois filhos que trabalham com logística, que fazem faculdade, e eles não conseguiram me responder também ainda, porque a gente não, né? Eu nem perguntei isso aqui para eles. Cara, como é que pode isso? Pô, não tem todo um computador, não tem todo um programa que direciona aquele cara para aquele local? Por que demora tanto, cara? Por que a logística não é pro mesmo cara que vai na minha rua? Pra que tem que ir na rua 3, 4 caras do Mercado Livre num dia? Se todo produto não pode ir direto para ele lá. O cara que vai fazer a rota, ele tinha que entregar todo o produto que tá ali. Não, mas eles mandam 3, 4 carros. Aí às vezes o cara tem que sair de um local e ir lá no outro local. Bem, gente, por aqui é só. Vamos conversar mais ainda sobre Tenebrio e insetos. Tamo aí, tamo aqui. Tenebreiros e tenebreiras do Brasil, tenebreiros mirins, sejam bem-vindos a esse canal. E tamo aí, beleza? Um abraço pra vocês, tudo de bom.